Continuando o nosso mini curso de Botânica Criativa, hoje nós vamos falar sobre as angiospermas e o sucesso das plantas. Antes, eu gostaria de reforçar algumas coisas, tá, gente? Os slides que a gente coloca lá no Drive para vocês não podem tentar abrir pelo próprio Drive, porque senão ele vai abrir pelo Google Slides. E os nossos slides, eles são feitos no PowerPoint, então vocês têm que baixar o material para abrir no computador de vocês pelo PowerPoint para garantir as animações, as fontes e etc, tá bem? Mas se vocês tiverem algum problema com alguma desconfiguração dos slides, fala com a gente que a gente vai fazer o possível para tentar ajudar. Então, bora para nossa aula de hoje. As angiospermas e o sucesso da planta, vamos começar falando do grupo propriamente dito, que é o grupo mais adaptado, mais complexo, mais bonito. Há quem pense assim, talvez eu. Apresentam frutos e flores, e o termo angiosperma vem de anjo urna. Isso faz muito sentido, né? Com a proteção, por exemplo, do fruto que só tem nesse grupo. Esperma significa semente. 90% das espécies de plantas são angiospermas. A flor, além de ser lindíssima, perfumada, ela é uma estrutura reprodutiva que atrai agentes polinizadores. Aqui, gente, eu coloquei algumas fotinhas de algumas angiospermas. Uma coisa legal que vocês podem fazer com os alunos é aquele esquema da aula invertida, onde você primeiro vai pedir para eles estudarem o conteúdo em casa, né, darem uma pesquisada no conteúdo, mas de uma maneira mais ativa. Por exemplo, encontra 5 árvores frutíferas na região de vocês, ou 5 tipos de árvore que dá flores, traz alguma flor que vocês encontraram na rua, aí indo para a escola, ou entregar mesmo já assim para cada aluno um grupinho de plantas para que eles pesquisem em casa, para que eles já venham com algumas informações antes dessa aula começar. Isso não serve só para o grupo das angiospermas, né? Isso poderia servir também para as gimnospermas, dependendo da região na qual você está, ou até pteridófitas, mas acredito que com a angiosperma esse tipo de trabalho, né, funciona melhor. E aí na sala, a partir do que os meninos trouxerem, frutos, flores, folhas, discutir alguns conceitos e termos importantes e depois apresentar, seja no quadro, seja no slide, os conceitos relacionados aí que costumam aparecer em vestibular e etc. Então, bora! As angiospermas, que é essa divisão magnoliófita, compreendem 2 grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Antes a gente falava mono e dicotiledônea, mudou o termo, tá? Monocotiledôneas e eudicotiledôneas. E aí existe uma diferença entre as monos e as eudicotiledôneas. Dá até para criar um jogo, aparecer o tipo de semente e perguntar para os meninos, é mono ou é eudicotiledônea? As monocotiledôneas, elas só têm um cotilédone, como é o caso do milho, né? A raiz costuma ser fasciculada, o caule mais difuso, a nervura paralela e a flor, ela tá sempre em múltiplos de 3, como trímera. Já as eudicotiledôneas, são 2 cotilédones, a raiz é mais pivotante, o caule ele é mais organizado, arranjado, né, nesses feixes circulares, a nervura é ramificada e a flor é múltiplo de 4, como tetrâmera, ou múltiplo de 5, como pentâmera. Isso aqui aparece bastante, tá? Naquelas questões fechadas de vestibulares ou de concurso público, então é algo que a gente precisa fazer o nosso aluno entender a importância caso ele queira participar de processos seletivos. Com relação à flor, a flor é a princesinha desse grupo, né? É um atrativo para os polinizadores virem, por isso que ela tem essas pétalas coloridas e etc. E aqui a gente começa a entendendo o que significa cada uma das partes dessa flor. Então, eu coloquei aqui para vocês uma florzinha amarela, então a cor da pétala. E aqui embaixo, apoiando essa parte feminina, né? Essa parte feminina que é o gineceu, a gente tem as sépalas, que são essas folhinhas que estão aqui embaixo, ó, sépalas, pétalas. Aqui a gente tem a parte masculina da planta, onde a gente tem o androceu. O androceu que se divide na antera, que é essa parte amarelinha, que está liberando o pólen. E a gente tem o que segura a antera, que é um filamentozinho, que é um filetezinho segurando ele. Repara, então, que a antera é que libera o grão de pólen, que no caso das angiospermas praticamente não é alado, dependendo, então, muito dos agentes polinizadores. Aqui no gineceu, que é a parte feminina, a gente tem nessa região aqui o estigma, aqui a gente tem o estilete,
Nessa parte gordinha aqui a gente tem o ovário, onde os óvulos estão aqui. Outra coisa, o conjunto de pétalas tem um nome. Quando eu vejo esse conjunto junto aqui, a gente chama de corola, tá? O conjunto de pétalas, corola. O conjunto de sépalas, as folhinhas aqui embaixo, folhas modificadas, são o cálice. Os estames são os órgãos reprodutivos masculinos, tá? O estame, eu tô falando do estame, é os órgãos reprodutivos masculinos. Então, no caso, por exemplo, antera e filete. Agora, quando eu falo pistilo, eu tô me referindo aos órgãos reprodutores femininos, que vai formar o gineceu, que é o estigma e o ovário. Nili, meu aluno tem que saber esse termo. Tem, querido, pior que tem, porque cobra em vestibular. Então, pistilo é a parte feminina que forma o gineceu, estigma e ovário. Estame, parte masculina, que forma o androceu, antera e filete. Agora, a gente vai começar a entrar um pouquinho, né, mais aprofundado nas partes da flor e depois no ciclo reprodutivo. Então, de presente para vocês, eu vou deixar uma aula minha gravada de concurso público, que eu explico o ciclo reprodutivo com tanto detalhe, que é para ajudar o professor que está se preparando para concurso público a estudar. Só que eu acredito muito que ver esse ciclo com mais detalhes também pode te ajudar a dar uma boa aula. Mas como aqui a gente tem uma forma mais dinâmica, a gente está te explicando a matéria, ao mesmo tempo te dando direcionamentos, mostrando atividades e tudo mais, o tempo que a gente tem às vezes não é suficiente para explicar com tanto detalhe assim essa parte da botânica. E aí eu vou deixar minha aula de botânica para vocês para concurso público, para que vocês estudem com detalhes, vejam questões de concurso público, é um presente, tá bom? Vou deixar o link no YouTube, que eu vou subir essa aula hoje para o YouTube, liberando ela gratuitamente, mando o link para vocês. Agora vamos lá. Então, mais uma vez, olhando de perto a planta, a gente tem aqui o gineceu, que é o pistilo, né? Que tá o estigma, o estilete e o ovário lá dentro, tá? O óvulo. O androceu, que é a parte masculina dos estames, onde a gente tem a antera e o filete. A antera e o filete são conectados e o grão de pólen é liberado aqui. Dentro do ovário, a gente tem o óvulo e a gente tem uma região fininha aqui que funciona como se fosse a placenta. Um conjunto de pétalas a gente chama de corola e um conjunto de sépalas a gente chama de cálice. Essa mesma imagem aqui, idêntica, vocês vão ganhar de presente na aula de hoje, só que sem estar colorido, para que seu aluno faça a coloração, ele mesmo legende. Então, essa imagem aqui é um dos presentes da aula de hoje, um PDF que tem esse desenho para o aluno colorir e para o aluno legendar. Lá na parte dos recursos eu vou mostrar para vocês. Seguindo aqui. Então, aqui a gente vai começar a ver o ciclo reprodutivo. Como falei, de maneira um pouco mais direta, mas que na aula que eu vou presentear vocês lá no YouTube de concurso a gente vê mais aprofundado. Então, aqui a gente está vendo a parte feminina da planta. Vou até sair da tela para vocês verem melhor. Ovário, estilete, estigma. Lá dentro do ovário vai formar a célula-mãe, que é o megásporo, que vai sofrer um tipo de meiose, que é chamada de meiose espórica, que vai formar essas 4 células aqui. Então, aqui a gente tem um corte do ovário, tem um tegumento que reveste ele, e aquela grande célula ali vai virar 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, uma célula vai realmente ser aquela célula funcional que vai formar o gametófito feminino, enquanto essas 3 células aqui não são funcionais. Isso lembra muito a divisão celular ovogênese, né, para formar os óvulos femininos, né, os ovócitos femininos. Porque só uma célula realmente fica funcional e as outras 3 não. Nessa formação dessa célula funcional aqui, a gente tem então a maturação do gametófito feminino, que dentro do gametófito feminino vai se desenvolver 3 células que ficam ao contrário da oosfera, que é a antípoda, 2 núcleos polares, a oosfera e 2 célulazinhas chamadas de sinérgides. É interessante a gente saber aqui, principalmente explicar para o nosso aluno, que esse gametófito, então, vai virar 2 núcleos polares e a oosfera. Esses outros nomes aqui a gente quase não vê, tá? Então, mas esses 3 aqui são importantes pra gente, os 2 núcleos polares e a oosfera. Então, o óvulo da nossa queridinha parte feminina da planta, é o conjunto do megasporângio mais o saco embrionário.
Já o pistilo é onde recebe o pólen. Já o pistilo, o que é o pistilo, gente? Aquele conjunto de estigma, estilete e ovário é por onde vai receber o pólen. Então, quando o pólen liberado, seja e capturado, por exemplo, por um agente polinizador como uma abelha que voa e acaba encostando aqui no estigma, o estigma vai ser estimulado. A primeira célula vai formar, né, o tubo de fato polínico e a outra célula vai formar as células espermáticas. Então, aqui no estigma, ó, o primeiro veio e fez o tubo para passar e o outro vai formar as células espermáticas ou núcleos espermáticos. Quando a antera amadurece, ela libera então os grãos que entram no estigma, vão até o ovário da flor e vão fecundar esse ovário. O que é interessante a gente saber aqui? Que o ovário, ele é fecundado duplamente. Primeiro vai fecundar o esfera e depois vai fecundar os núcleos polares. Então, a gente chama isso de fecundação dupla. Nessa fecundação dupla, os núcleos polares vão formar o endosperma, que é o tecido de reserva, né? E as células aqui, a gente vai chamar essas células de triploides, porque tem 3 materiais genéticos, 3N, né? 3 materiais genéticos. Então, é interessante que você frise com o seu aluno a questão da fecundação dupla, porque fecunda os núcleos e a osfera, que vai formar um endosperma triploide, porque são 2 núcleos polares mais a célula espermática. Então, isso é o que costuma aparecer para o seu aluno quando se fala de vestibular, de concurso e etc. E é bom a gente já falar isso desde os pequenininhos lá no ensino fundamental sobre isso. Angiosperma tem flor, angiosperma tem fruto. Quando se trata de reprodução, ela é fecundada 2 vezes. E quando se trata de endosperma, que é aquele tecido que inclusive é um dos que a gente come nos frutos, né? Esse endosperma ele é triploide. Aqui eu vou indicar um vídeo para quem pode mostrar para os alunos, que ele vai mostrar esse ciclo reprodutivo das angiospermas de maneira animada, com um passo a passo, bem explicadinho, que você pode baixar o vídeo ou transmitir na tela lá, se você tem essa possibilidade, ou até mesmo enviar para os alunos para aquele esquema de aula, sala de aula invertida, deles assistirem antes de vir. Então, o vídeo começa com a introdução sobre as angiospermas propriamente e depois ela vem falando do ciclo reprodutivo. E ela vai ver o passo a passo mesmo, gente, até mais do que você mesmo ou do que eu mesmo falei aqui na sala. Só que ele é muito legal, didático e vai servir até para você também auxiliar nessa questão da atualização. Então, você pode passar, pausar, explicar para os meninos, né? Ele dá os termos certinhos, os termos atualizados, foi produzido por uma universidade. Então, é um vídeo bem interessante, assim, no que tange o ciclo. E ele tem de todas as plantas, tá? De todos os grupos. Então, vai ter o ciclo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas. Você pode, então, entrar no canal deles e acessar. Vou mostrar para vocês aqui o canal. Então, ele tá nesse canal aqui que chama EAD UFMG. Se tiver algum termo que eles, porventura, tenham falado errado, você pode ir nos comentários que alguém já corrigiu e etc. Mas, de qualquer forma, não invalida o quanto que esses vídeos são bons. Ó, o da briófita tá até aqui do ladinho para poder vocês acessarem. Aí, por a partir dele, você vai conseguir ver também das gimnospermas e etc. Aqui a gente tem uma outra visão geral do ciclo, já dividindo entre parte feminina e parte masculina. É uma outra forma de você mostrar para os seus alunos, caso você goste de apresentar assim. Uma ideia minha de quadro de sala de aula é bem parecido com esse ciclo aqui. Eu vou mandar uma foto para vocês de um quadro que eu desenvolvi junto com os meus alunos, que eu peço a ajuda dos meus alunos para fazer o quadro. E ele não sei desenhar. Com certeza tem alguém na sua sala que sabe, gente. Aluno às vezes gosta de ajudar, eles ficam fingindo tudo mais, mas gosta de mostrar que eles têm talento, que eles sabem fazer, que eles são úteis. Pede ajuda. Então, às vezes eu mostro, ó, eu quero fazer esse desenho aqui no quadro, você me ajuda? Eu não sei fazer a flor bonitinha, vocês podem fazer pra mim, o restante eu faço. Peça ajuda. E aí os meninos vão bater palma pro aluno que foi ajudar, achar interessante, falar, meu Deus, eu não consigo fazer esse desenho no meu caderno. Então, assim, envolva os alunos nesse processo. Então, eu vou indicar um quadro de sala de aula onde que eu apresento o ciclo dessa forma. E aí, repara aqui, que o ciclo, ele mostra o que acontece na parte masculina, que tá aqui, né? A formação do grão de pólen, por exemplo, e na parte feminina e depois junta na fertilização ou fecundação.
Eu também deixei, tá oculto aqui no slide, uma outra opção de ciclo para vocês, que é esse daqui com a mesma flor que a gente estava usando. Só que aí, esse daqui a gente teria que fazer uma tradução das informações, porque a imagem tá em inglês, tá? Mas é uma opção de ciclo que vocês podem usar. Deixei oculto aqui no slide para mostrar. Tá, Nili, mas a gente tá falando de sucesso das plantas, que elas ocuparam todo o ambiente terrestre, que elas têm uma grande vantagem evolutiva, que elas são belíssimas, que sem elas a gente não sobreviveria. O que ajudou nesse sucesso? É claro, gente, estabelecer estratégias para sobreviver a mudanças climáticas. Então, você tem planta que tem adaptações que vão ajudar ela a guardar mais água, tem planta que tem adaptações que vão sobreviver no frio, tem um tipo de folha que ajuda o gelo a vir, dar uma escorregada e não permanecer o tempo inteiro presa, pesando para que, né, elas morram. Tem planta que eu já falei para vocês que sobrevive maior parte do tempo na água, que consegue sobreviver a uma enchente. Então, elas têm adaptações diversas. Inclusive, é um outro tipo de atividade super interessante de passar para os alunos de pesquisa, né? Que é falar para eles assim, eu quero que vocês coloquem estratégias de 5 plantas em diversos pontos específicos da Terra ou diferentes da Terra que estão sob situações climáticas diferentes, como por exemplo deserto, Antártico, Mata Atlântica, floresta tropical, savana. O que elas têm de adaptações que ajudam ela a sobreviver à mudança climática que tem ali, a temperatura que tem ali. Então, uma ideia de atividade interessante para mostrar. E um outro motivo do sucesso evolutivo das plantas tem a ver com a polinização, não tem como. Seja aquela polinização pelo vento ou a que usa agentes polinizadores. Também tem, gente, a questão da dispersão de semente. E aí vai uma outra dica minha. No próprio Canva, você consegue encontrar slides, aulas prontas de polinização e de dispersão de semente. Algumas vezes você tem que traduzir, porque elas estão em inglês, mas a tradução é super simples de fazer. Com o próprio Google Translation, vocês conseguem fazer, Google Tradutor. Então, é bem tranquilinha. Tem uma aula completa lá de polinização e uma aula completa lá de mecanismo de dispersão de semente. São os dois processos em que a gente vê as plantas precisando da ajuda dos animais e ao mesmo tempo os animais ganham vantagem a usar essas plantas. Eu sempre cito a anta, né, que ela vive na Mata Atlântica, que ela é uma dispersora de semente. Ela come o fruto, ela libera a semente já adubada com o seu cocôzinho. E no caso da polinização, a gente sempre fala das abelhas, porque sem as abelhas, provavelmente a gente já teria extinguido diversos tipos de frutos e de plantas, tá? A gente tem esses dados aqui no Brasil, inclusive. Então, aqui, a antera, que é a parte masculina, e a abelha vem aqui pegar o néctar, né? E aí ela se banha dos pólens. Tem até vídeos lindíssimos na internet com a abelha lotada de pólen. E aí, quando ela voa, ela bate as asinhas, esse pólen começa a ser dispersado em outros lugares, podendo atingir a parte feminina da fêmea e ter aquele processo de fecundação que a gente já viu. Então, o pólen da antera gruda no polinizador, o polinizador carrega o pólen adere ao estigma de outra flor. Esse encontro entre o pólen e o ovário chama polinização, pode ocorrer entre o pólen e o ovário da mesma flor ou de flores diferentes. O vento também ajuda nessa missão, mas a maior polinização é feita pelos animais. E aqui tem uma indicação de vídeo para vocês mostrarem para os alunos de vocês ou baixarem, né, para ter acesso, sobre polinização. É um vídeo também extremamente bonito, de alta qualidade, você pode regular a qualidade do vídeo aqui, tá? Vai falar sobre a polinização, vai mostrar alguns tipos de agentes polinizadores e eu acho que aqui tem aquela imagem que eu falei para vocês da abelhinha cheia de pólen, carregando o pólen. Uma gracinha, tá? Então, indico. É um vídeo que fica no canal Nossa Ecologia. Polinizadores dos alimentos no Brasil. Então, o que eu falei sobre a importância das abelhas. 87% dos polinizadores no Brasil são abelhas. 4% são besouros e outros 4% são moscas. Os demais 5% que é a beija-flor, borboleta e etc. E aí, gente, tem até uma tabela dessa Associação Brasileira de Estudo das Abelhas aqui, que mostra os principais frutos que dependem dos agentes polinizadores aqui no Brasil. Sobre o fruto, depois da fecundação, a flor ela vai sofrer algumas modificações, transformando suas partes em frutos e semente. Então, a semente, a gente tem o endosperma, a gente tem o embriãozinho e a gente tem um tegumento que protege ele. Na parte ali, carnosa do fruto que a gente come, a gente tem o endocarpo, são tecidos, tá? O endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo.
É interessante aqui você às vezes mostrar para o aluno, olha, lembra daquele endosperma que a gente falou que é triploide? Então, é ele que formou essa parte aqui. E aqui também vai ajudar você a diferenciar o que é um fruto verdadeiro, o que é um pseudofruto. Um dos materiais que eu vou indicar para vocês é o biofeltro da Débora. A Débora é uma professora de biologia e de ciência que trabalha com artesanato com feltro e ela cria modelos didáticos de feltro, e eu tenho um modelo didático dela aqui de flor e fruto que vocês podem levar para a sala de aula, lindíssimo também. Importância das plantas nós já conversamos, mas eu acho que é interessante aqui, talvez você trazer alguns frutos que são da região do Brasil e o quanto que a gente é privilegiado com relação a essa diversidade frutífera. E aí, falando em sucesso das plantas, a gente não pode deixar de falar da forma mais garantida delas terem tido sucesso, que é produzir o próprio alimento. E aí a gente entra na questão da fotossíntese, né? Que é esse processo usado pelas plantas para criar o próprio alimento, converter energia luminosa em energia química, usando então a luz solar, a água, o dióxido de carbono para criar glicose e liberar o oxigênio como produto final. Lembrando que o oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele é liberado graças à quebra da água. Tem muita gente que acha que vem do carbono, é da quebra da água, que a gente chama de fotólise, tá? O dióxido de carbono é absorvido pelas plantas através de pequenas aberturas na folha chamadas de estômatos. A água é absorvida do solo pelas raízes e transportada para as folhas. Então, puxou a água pela raiz, o estômato abriu e capturou o carbono, o gás carbônico. Onde que ocorre a fotossíntese? Dentro da célula vegetal, no cloroplasto. E aí a gente tem uma fase que acontece no estroma, outra fase que acontece nos tilacoides. A energia luminosa é capturada pelos cloroplastos e armazenada como ATP. ATP é aquela moedinha energética. Fórmula simplificada da fotossíntese é essa daqui. 6 moléculas de carbono para 6 moléculas de água, que vira a glicose e libera o oxigênio. O ATP, ele é composto por nitrogênio, né, a base que é a adenina, um açúcar e 3 grupos fosfato. Então, é interessante que os seus alunos, quando você está falando já de botânica, eles já sabem o que é o ATP e tudo mais. Geralmente, eles veem isso no primeiro ano do ensino médio, quando é médio. Quando é o fundamental, o sexto ano já comenta um pouquinho sobre, mas o nono ano acaba vendo mais. Então, durante a fotossíntese, a energia solar é convertida em energia química e o ATP é usado para os processos solares da planta, incluindo energia para a própria fotossíntese. 3 moléculas de fosfato, a base nitrogenada, que é a adenina, e o açúcar. A glicose é uma molécula orgânica que pertence ao grupo dos carboidratos e é um monossacarídeo, ou seja, um açúcar simples. A glicose é composta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, C6H12O6. O gás oxigênio, essencial para a respiração, é obtido na fotossíntese a partir da quebra da molécula de água. Então, o O2, ele só é obtido graças à quebra da molécula de água. De onde vem o oxigênio liberado na fotossíntese? A energia solar bate na água, quebra essa água, libera o oxigênio. Chama fotólise. Você quebra a água pela luz do sol, tá? Isso é uma informação importante. As células vegetais contêm estruturas especializadas chamadas de cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese. Aproveitando a luz solar, então, a luz é capturada, gera ATP, produção de NADPH, que são carregadores de elétron, liberação de oxigênio. Então, aqui são 4 fases interessantes na parte da energia, da parte clara da fotossíntese. Luz é capturada, pigmentos como a clorofila absorvem a energia da luz, impulsionando elétrons nos fotossistemas. Geração de ATP. Os elétrons liberados criam um fluxo que impulsiona a síntese de ATP armazenando energia química. Produção de NADPH. Outro fluxo de elétrons gera NADPH, uma molécula transportadora, como se fosse um Uber dos elétrons. Liberação de oxigênio. A molécula de água se divide, liberando oxigênio crucial para a atmosfera e a respiração. Nossa, Niri, mas a gente tá falando de botânica, vocês estão entrando em fotossíntese de maneira aprofundada. Não é de maneira aprofundada, primeiramente, porque uma aula que vai aprofundar mais mesmo na fotossíntese seria se a gente fizesse um mini curso sobre o metabolismo energético. Se você gosta da ideia, depois deixa aqui um comentário pra gente sobre. Mas eu quero trazer para vocês um alimento sólido que eu falo, né? Porque se eu trouxesse aqui, vou só falar de angiosperma, tchau e bens. Mas não, gente, eu quero trazer o máximo de conteúdo possível para que você
se atualize, para que você reveja novas formas e para que você tenha segurança para ministrar esse conteúdo num vestibular, numa turma de concurso, de maneira didática, de maneira clara, mas também para os seus alunos pequenos que já trazem muita informação, já que eles têm um smartphone, eles podem pesquisar qualquer coisa aqui. Então, gente, eu quero poder falar com vocês mais a profundidade de fotossíntese, mas vocês não vão fazer isso numa aula de botânica real. Mas se aparecer uma questão que você está treinando com seus alunos, você sabe ali a base, pelo menos a partir dessa aulinha nossa aqui. Então, depois que a gente aproveita a luz solar, a gente vai transformar isso em energia. Tem a captura do gás carbônico e aí entra uma enzima super conhecida chamada de rubisco. A rubisco ela é importante, depois eu vou citar ela aqui, que vai fixar esse dióxido de carbono em compostos orgânicos no ciclo de Calvin. Formação do açúcar. Então, as moléculas resultantes desse processo todo que aconteceu até agora vão ser convertidas em açúcar, gastando o ATP e o NADPH, que é aquele transportador de elétrons, numa fase dependente de luz. Geração da rubisco. Moléculas que permitem a captura de gás carbônico se regeneram, garantindo a continuidade do ciclo. Quase toda a vida na Terra depende da fixação de carbono por essa enzima. Então, gente, a rubisco é importantíssima, tá? Vou já até arrumar o quadrinho aqui do slide. Ela é importantíssima. Então, sem ela, parte do nosso carbono não seria fixada e a gente depende do carbono como matéria orgânica para tanta coisa e produção de tanta coisa que a gente teria que ter uma aula só sobre o carbono para vocês conseguirem entender. Preparando-se para novos ciclos. O ciclo persiste, criando açúcares e regenerando moléculas para fixação de gás carbônico em interações futuras. Então, aqui é uma forma simples de ver a fotossíntese. Uma aula de metabolismo energético eu veria melhor. Aqui são alguns seres fotossintetizantes que têm microalgas, plantas, algas e cianobactérias. A importância da fotossíntese, que é a fonte de energia vital, que vai ajudar as plantas a continuarem existindo, consequentemente, regulação climática, porque as plantas são o ar-condicionado do mundo, mantêm a umidade, tá? Além de outras coisas que a gente já citou. Então, elas nutrem as plantas que são a base da cadeia alimentar. Produção de oxigênio, principalmente lá nas algas, a produção de oxigênio é muito ideal para a nossa manutenção de vida aqui na Terra, né? Nós somos seres dependentes de oxigênio. Regulação climática que a gente já citou, mas aqui eu quero citar a parte de controle do gás carbônico, né? Afinal de contas, se elas absorvem, se elas estocam carbono, se você sai desmatando por aí, você aumenta a quantidade de carbono, aumentando a questão do efeito estufa, de toxicidade, de poluição e muito mais. O sucesso das plantas, então, vem de uma fotossíntese eficiente, da adaptações à terra, da reprodução por alternância de gerações, esse ciclo que a gente citou, e uma dispersão eficiente das suas sementes e do seu grão de pólen. É daqui que vem esse sucesso das plantas. Evolução das suas estruturas reprodutivas, simbiose com outros seres, a gente tem uma associação de raiz de planta com fungo, variedade de estratégias de vida e morfologia, aquela questão da sobrevivência que eu falei para vocês, compararem um cacto com uma árvore como uma mangueira, por exemplo, que produz a manga, com um pinheiro, de estratégias diferentes que elas têm para sobreviver no ambiente que elas estão, os estômatos, que são essas células especializadas que regulam a troca gasosa e a perda de água através da desidratação. Algumas plantinhas aqui para a gente ver, conhecer e bora para os recursos didáticos. Vamos lá! Primeiro recurso que eu vou apresentar para vocês é esse biofeltro de botânica, né? Falando das angiospermas em específico. Então, aqui a gente consegue ver, olha, as anteras. Aqui a parte feminina, olha, tem até os óvulozinhos lá dentro. As pétalas, as sépales. E é um modelo, gente, que tem botões que você pode abrir, ó, fechar. E é claro, né, gente, ele é todo desmontado, dá pra lavar esse tecido que tá aqui, mas assim, se você usar direitinho com os alunos, você consegue fazer bom uso sem essa necessidade. Então, a gente consegue ir decompondo as partes. Eu tirei as sépalas, tirar as pétalas, até desvendar tudo que tá aqui dentro. Bem legal. Tem também, dentro desse modelo, ela criou um quadrinho, uma tela, na verdade, né, com fruto. Então, você tem um fruto aqui, tá vendo?
E aí você consegue nomear as partes desse fruto, né? Vem com já bonitinhas etiquetas para você colocar aqui. Eu deixei descolar, mas é fácil de colar. Eu deixei descolar esse marronzinho aqui. Então a Débora, professora de biologia do Biofeltro, que fez, né? Outra indicação que eu quero fazer para vocês é que tem um anime chamado Cells at Work. E eles têm um episódio que chama Alergia ao Pólen. É um episódio muito bom. Sobre essa temática, tá? Vocês encontram nesse Crunchyroll, mas eu acredito que em outros sites gratuitos que tem esse episódio para mostrar. E o Salva Prof tem uma atividade sobre o anime, onde tem perguntas relacionadas a cada episódio, e tem um episódio do Alergia ao Pólen. O outro recurso que eu quero apresentar para vocês são formas de vocês utilizarem o celular para identificação de planta. Então, esse vídeo aqui da Kelly, ele fala sobre esse aplicativo chamado PlantNet, um aplicativo de identificação de plantas. E esse outro vídeo aqui, do Mundo do Agro, ele vai falar utilizando o próprio Google, né? Aquele espaçozinho do Google que ele vai fazer leitura de imagens, que é esse botãozinho aqui dentro do aplicativo do Chrome e do Google, que pode ser usado tanto no Android quanto no iPhone. E a gente tem outros vídeos no YouTube falando sobre aplicativos de identificação de plantas. Dentro do Drive de presente para vocês, além dos slides, eu coloquei o ciclo das angiospermas, que é o ciclo Haplodiplobionte, né? De maneira simplificada, que vocês podem utilizar para colocar no quadro, na hora de montar o quadro de sala de aula, ou entregar para os seus alunos impressos, utilizar no slide. E é o mesmo ciclo que acontece com fungos e algumas algas, né? E tem até um macetezinho aqui para ajudar a lembrar que esporo... tem até esse macete aqui, né? Pra gente lembrar que esporo é fabricado na fase esporofítica, que é uma célula diploide. Gametófito produz gametas numa fase haploide. Esporo faz gametófito, o esporo faz gametas. Beleza? Outro presente que tá aqui é a flor que a gente utiliza no slide, que os alunos podem ter ela para poder preencher, colorir, etc. Então, a legenda, essas informações do gabarito, tá lá no próprio slide que a gente apresentou na aula. Então, a florzinha aqui para os alunos colorirem de maneira mais completa. Tem até espaço para fazer algumas anotações sobre as angiospermas aqui embaixo. Tem esse mais simplificado, caso você trabalhe com alunos menorzinhos. Então, essa florzinha mais simplificada aqui, também com espaço para anotação. E eu coloquei um roteiro de aula que você pode fazer, desenvolver com seus alunos sobre flores e frutos, órgãos vegetais e etc. Eu já fiz esse roteiro na escola, então eu levei várias frutas, coloquei na mesa, pedi para os meninos levarem flores diferentes, e aí a gente fez a identificação com as características e classificação. Então, um roteiro prontinho para você utilizar na sala de aula. Eu indico fazer mais com o ensino médio, mas até acho que dá para fazer com o ensino fundamental anos finais. Então, aqui é uma tabela para preencher as características da flor. Aqui, se essa flor tem presença de cálice, de corola, então tem vários termos aqui bem dentro da parte botânica que você pode consultar naquele glossário de botânica que você já recebeu. Os frutos, a gente leva várias frutas e depois come essas frutas. Ai, gente, é uma aula, uma delícia essa aula. E aí, cada aluno vai escolher 3 espécies para poder fazer a classificação do fruto, tipo de pericarpo, tipo de liberação da semente. E aí, tem todas essas informações aqui em cima. É uma aula que você precisa dar uma estudadinha antes de levar para os alunos, mas assim, eu te garanto que vai ser incrível o movimento que você vai criar ali. E uma delícia, tanto que outros alunos vão querer participar de outras turmas. Os slides, como vocês sabem, baixar para poder abrir no PowerPoint. Bom, esses foram os recursos escolhidos para vocês aqui na nossa aula de angiosperma. Lembre que a próxima aula com a professora Sui é sobre órgãos vegetais e tem muito mais. Um beijo e tchau, tchau!